Olá, alunos. Boa noite. Legal, vocês estão firmes, hein? Bom, na aula passada eu falei para vocês de interferência, né? Em termos mais ou menos genéricos. Falei do experimento de interferência na fenda de Young, mas foi o experimento de Young. Ali é, a gente assumiu que cada fenda era uma fonte, então elas estavam interferindo. Tá? E depois a gente falou em termos genéricos da propriedade de interferência de duas fontes pontuais. E hoje a gente vai fazer uma aplicação do fenômeno de interferência que a gente viu, mais focado num tipo de sistema físico que tem bastante aplicação em várias áreas, principalmente em ótica e área de produção de lentes. Então, tem em outras áreas tecnológicas também, você usa bastante o fenômeno que a gente vai discutir nessa aula aqui, tá? Para ajudar vocês a acompanharem o raciocínio, eu vou usar um recurso de representar a propagação da onda aqui por um reloginho. O que eu estou querendo fazer com isso? A hora que a gente está fazendo a representação por número complexo, aquela fase, o ômega t que tem lá, é simplesmente um número que vai variar de 0 a 2π. E ele representa a rotação, é um movimento circular. Tá? Então ele está representando aqui por essa rotação desse ponteiro. Então em cada fase, conforme a onda vai se propagando, né, ele vai girando. Na verdade, funciona assim, olha, a frequência da onda determina a velocidade com ele gira, a velocidade da onda, né, daquela fase, eu pego a velocidade vezes o tempo que ele leva para dar uma volta, né, que seria o período, 2π sobre o ômega, que aparece ali na expressão, dá o comprimento de onda. Ou seja, ele está viajando aqui, nesse caso, o V1, né? Esse ponteirinho vai girando com a frequência dele, a hora que ele deu uma volta, isso que é um comprimento de onda. Aí eu vou para o meio, jogo a mesma onda. Estou representando dois raios de luz aqui, né? E eu estou levando em conta agora como esses ponteirinhos, eles, mesmo que eles começando numa situação paralela, eles podem fazer caminhos, dois tipos de caminhos diferentes, né? E aparecer que no fim de hora que eles compararem de novo, eles não estão mais paralelos. Então aqui no de baixo, ele entrou no meio com índice de refração maior, né? A velocidade com que ele gira é a frequência, e isso não muda, tá? Mas como o índice de refração do meio 2 é maior, a onda se propaga mais devagar. Então a velocidade com que o reloginho viaja é menor. Significa que na mesma distância que o de cima percorreu aqui, a hora que ele chegar na mesma posição que está, o reloginho andou mais. Por quê? Porque ele demorou mais para chegar. E é por isso que o comprimento de onda fica pequeno. Então ele vai girando mais, desculpa, a frequência dele é constante. O relógio sempre gira na velocidade determinada pela frequência da onda. Mas a velocidade com que o reloginho viaja é a velocidade de fase da onda. Então aqui, ó, como ele viajou mais devagar, levou mais tempo para chegar aqui. Então o reloginho em relação ao de cima, né, ele avançou mais. Tá? Tanto é que a hora que ele está na metade do... Enquanto o outro aqui andou 180, esse aqui já andou 270.
Aí quando ele sai aqui do lado, né? O outro só deu um período, né? E esse aqui já deu um período e meio. Então você vê que eles vão ficar defasados a hora que ele sai. E a hora que eles voltarem a se propagar no meio com o mesmo índice de refração, aqui nesse desenho que eu fiz, né? Eles estão em 180 graus defasados. Aí, esse é um exemplo para mudança na fase da onda devido ao índice de refração. Tá? Esse negocinho do reloginho, eu acho ele bastante útil para você comparar o como, em vez de ficar representando uma onda, a fase que a onda está, eu represento a fase com esse reloginho, que é mais fácil fazer o desenho do reloginho do que da onda, em cada geometria. Tá? Então, aqui eu pus o índice de refração, o N2, ele é 1,5 vezes maior que o de baixo, e peguei um comprimento aqui, uma região com um comprimento de lambda, do lambda 1. Né? Esse é o princípio, por exemplo, do interferômetro que eu falei na aula passada, para se medir o índice de refração. Então, você mede a diferença de fase com que a onda muda ao percorrer um caminho com material com outro índice de refração. Esse é o princípio que você usa para medir o índice de refração dos materiais, coisas transparentes. Né? Bom, o outro jeito de fazer alteração de fase é pelo caminho. Então aqui a gente tem aquela representação da frente de onda, né? O que é a frente de onda do Huygens lá? Que a gente estava falando também. Qualquer que seja a conformação espacial dessa onda, dessa frente de onda, ela significa que sobre ela, que nesse caso aqui essa linha azul, todos os reloginhos marcam o mesmo instante, tem a mesma direção, o ponteirinho deles. E aí, a hora ele vai fazer cada raio faz um caminho, mas a hora que eles estão de volta, viajando na mesma direção, aí eu tenho uma frente de onda definida, tá? Porque eles só vão se propagar se a frente de onda, se eles forem perpendiculares à frente de onda que está ali. Né? E aí que eu comparo os reloginhos. Então, esse de cima que ele fez um percurso, a hora que ele chegou aqui nessa posição da frente de onda, que é onde eu vou comparar com a de baixo, ele tem essa direção aqui. A hora que eu olho no outro, ele tem essa outra aqui. E essa diferença do ângulo desses reloginhos é aquela diferença de fase que a gente põe na expressão da intensidade. Lembra quando a gente viu a intensidade de duas fontes? Né? Que tinha uma diferença de fase ΔΦ? A diferença de fase é o ângulo desses reloginhos aí. Então aqui, ó, e a frente de onda aqui eu poderia pôr em qualquer lugar, desde que seja paralelo aos dois raios. Então se essa frente de onda azul, eu pego ela e trago até aqui na frente, deixa eu pôr um risquinho aqui. Eu trago ela até aqui, por exemplo. Ó. Eu ponho ela perpendicular às duas frentes. Tá vendo? E eu posso pôr ela aqui também. Ó. Isso aqui é até onde eu posso trazer essa frente de onda. Eu vou trazendo ela paralela aos raios até aqui. Ó. Aqui eu não posso ir mais porque eu não tenho mais raio aqui para baixo e nem o que foi refletido em cima ele também não continua. Então eu faço o desenho, aqui eu vejo claramente, olha, esse daqui bateu aqui e saiu. Esse aqui, até ele sair paralelo com o outro aqui, olha a diferença de caminho que ele percorreu. Então a minha fase ela vai mudar por essa diferença de caminho que tem aqui. Então isso aqui é só para vocês terem um recurso a mais para acompanhar as coisas que eu for falar. Tá bom? Então a gente vai estudar agora a interferência em películas delgadas.
Não entendi. Que ângulo que você está perguntando? Nessa imagem aqui, ó, esse ângulo, a diferença de fase dos reloginhos aqui, ó, a diferença do ângulo entre eles é exatamente o ângulo que entra na diferença de fase aqui da expressão da intensidade. Se eles estão paralelos, é interferência construtiva. Então aqui vai dar 1, né? Vai somar isso aqui. Se eles estão antiparalelos, aí é interferência destrutiva. Aí vai ter um menos aqui, ó, na frente das raízes. Era essa a sua pergunta? Então, ó, vamos fazer uma análise agora em películas. O que que acontece? Ah, a diferença da fase, olha, esse aqui veio, ele bateu aqui e saiu. O outro ele veio até aqui, mas a hora que esse aqui chegou e já foi refletido, o outro estava aqui ainda. Lembra esses caminhos que eu tracei aqui? Ó? Ó, tá vendo? Ó? Se eu vou trazendo essa frente de onda paralelo aqui, em qualquer lugar que eu for trazendo, qualquer lugar que eu pôr essa frente de onda azul, essa primeira aqui, ó, os reloginhos têm a mesma fase, porque os raios estão paralelos, a frente de onda é perpendicular a eles. Eu só consigo desenhar ela até aqui. Então, esse é o ponto que esse raio de cima e esse raio de baixo têm o mesmo reloginho. Aí aqui, ó, ele bateu e saiu. E o outro ainda tem que percorrer essa distância aqui de baixo. E aí depois essa outra aqui, ó, tem que percorrer essa outra até chegar aqui. É a diferença do caminho, é o comprimento dele que faz essa diferença. Então, por exemplo, se aqui nesse percurso ele desse exatamente uma volta, eles iam sair paralelos. Mas se não for uma volta inteira, ele sai com um ângulo. E isso vai afetar na interferência, na intensidade resultante, na intensidade que eu vou medir. Espero que tenha ajudado agora. Então, aqui, ó, a gente vai usar esses princípios dos caminhos, né? Eu não vou fazer mais esse desenho dos reloginhos, mas é um recurso a mais que vocês têm, tá? Eu acho que vocês não vão achar isso em livro nenhum. Aqui. Talvez no livro de eletrodinâmica quântica do Feynman, no começo ele fala um pouco desses reloginhos aí. Mas fora isso, eu não vi nenhum outro livro-texto de Física 4. Mas é um recurso muito legal, eu acho legal ele. Pelo menos para mim, quando eu estou em dúvida com alguma coisa, eu faço essa construção e me ajuda a entender. Bom, aqui o que a gente tem? Imagina três superfícies. Por exemplo, ar aqui em cima. Aí eu tenho, por exemplo, óleo na água. Então tem um filme bem fino de óleo e depois eu tenho água. Então eu tenho três índices de refração diferentes desses materiais. O que acontece com a luz nisso daí? Lembra que a gente fez uma coisa parecida com isso numa janela? Só que eu falei, olha, a gente está pondo incidência normal numa janela. Essa janela tem milímetros de espessura. Então o feixe não tem coerência de interferir. O feixe refletido na primeira superfície e na segunda não tem coerência para produzir efeitos de interferência. Agora aqui a gente vai em películas delgadas. Esse delgadas quer dizer isso, que ela é fina o suficiente para ser da ordem de alguns comprimentos de onda. E aí as ondas interferem. Então, esse raio zero aqui representa a luz incidindo, né? Ela bate e é refletida. Só que ela também é transmitida. E a hora que ela chegar aqui embaixo, ela vai ser refletida e transmitida. Essa que foi refletida vai chegar na interface de cima e vai ser transmitida.
E a mudança de ângulo é de acordo com o índice de refração, a lei de Snell, tá? Só que agora é θ1, θ2 e θ3. Depende da relação do índice entre as interfaces. Aí esse que saiu para cá, o raio 2 que foi transmitido, ele também tem uma porcentagem que é refletida de volta, que vai gerar um raio 2 linhas transmitido. Então você vai estar tendo contribuições de várias reflexões para compor o campo, a onda total que é refletida e a onda total que é transmitida. E agora todas elas interferem. Então aqueles coeficientes de Fresnel que a gente calculou para reflexão, aplicando condição de contorno numa interface apenas, né? Na verdade, a rigor ela não é mais válida. É exatamente daquele jeito. Por que não? Porque agora o meu campo não é só uma onda. Aqui não é só o... Lá lembra que a gente fez? Condição de contorno para o campo incidente, refletido e transmitido. Agora meu refletido tem vários campos. E o campo aqui fora vai ser todos eles. E o campo transmitido é todos eles. Então, se eu fosse recalcular aquilo, que eu não vou fazer, por sorte de vocês, né? Eles teriam uma diferença do que aquilo que a gente pôs. Tá? Então, o que a gente está interessado em calcular aqui? Ter uma ideia de como que o fenômeno de interferência, da espessura da película e da diferença dos índices vão afetar a onda refletida ou transmitida. E é isso que a gente vai começar a fazer agora, só que a gente vai fazer assim. Ó, o raio 1, ele refletido uma vez. O raio 2, ele vem, bate e é refletido aqui embaixo e sai. Ele é refletido duas vezes. É uma vez só também. Então, esses dois raios numa película fina, eles têm uma intensidade próxima. Porque só sofreram uma reflexão. E o coeficiente de reflexão, às vezes, ele é bem pequeno. Lembra, no caso do vidro, era 0,04. Então, esses dois têm uma amplitude próxima. E os outros já sofreram, vai sofrer mais reflexões. Olha, o 3, para ele sair aqui, ele é refletido aqui, onde está a mãozinha, e depois aqui embaixo. Então ele vai ser o coeficiente de reflexão ao quadrado menor do que esse aqui. Então ele já é ordens de grandeza menor, o raio 3, o 4, o 5 que vai ter aqui. E o transmitido, ele também tem isso. Olha, aqui tem esse feixe 1 aqui, ele não sofreu reflexão nenhuma. E o coeficiente de transmissão numa película delgada é muito alto, é quase 1 isso aqui. Então esse é bastante intenso. Aí eu vou comparar ele com o 2 linha aqui. Mas o 2 linha ele já sofreu duas reflexões. Olha, para aparecer esse raio 2 linha, ele foi refletido aqui nessa interface e depois aqui em cima. E transmitido aqui. Então, basicamente, o que vai dominar a contribuição da intensidade, o efeito de interferência, digamos assim, o contraste de interferência devido à espessura e o índice de refração, do raio refletido é 1, 2, e do raio transmitido seria 1 linha, 2 linhas. Tá? É isso que vai dar uma ideia de que condição eu vou ter interferência destrutiva ou construtiva para o raio refletido ou para o raio transmitido. Então, ó, vamos começar aqui a fazer a interferência numa película, né? Que está entre índices de refração diferentes. É só para ser bem geral isso daqui. Porque as aplicações que se usam disso, em geral, é essa situação, né? Fora é um meio, aí você tem a película e depois você tem outro meio. Então, é sempre três materiais envolvidos. Aqui a gente vai fazer só do raio 1 e 2, que são refletidos aqui, né? Bom, quanto que vale o raio 1? Bom, eu tenho um coeficiente de reflexão. Por que eu não estou pondo a direção do campo aqui? Estou pondo ele como escalar. Porque o raio 1 e 2, eu só estou comparando o que já foi refletido. Então, qualquer que seja
a polarização dele, π ou sigma, desculpa, P ou S, o campo elétrico do raio 1 e 2 é paralelo. Aqui, tá? Então, se ele é S, polarização S, ele é perpendicular ao plano da imagem aqui, né? Perpendicular à imagem. Se ele é P, ele está contido no plano aqui, mas os dois vão estar alinhados. Então, por isso que eu estou fazendo só com escalar aqui, tá? Bom, eu entro com esse coeficiente de reflexão aqui. Aqui é K1AD. Depois eu vou explicar porque eu peguei essa diferença de caminho só. É porque a hora que ele bateu aqui, ele dividiu, e esses raios só voltam a ser paralelos a partir desse ponto D aqui, ó. Somente desse ponto D em diante, ele é paralelo com o raio que saiu por B aqui, ó, que é o raio 2. Então eu estou pegando a variação do caminho dele aqui, ó, no meio 1. Então tem o vetor de onda no meio 1, vezes a distância AD, que é daqui até aqui. Aqui a fase no tempo, né, que é o reloginho girando lá. E aí, aqui, como é que eu escrevi o coeficiente de reflexão? Um módulo vezes a fase. Que é isso aqui, ó. Aí aqui ele ficou vezes um módulo e entrou a fase para dentro. O que tem de importante nessa fase dele? Por que eu pus isso? Porque a gente viu no coeficiente de Fresnel da reflexão, tanto oblíqua como não, como normal, né? Que dependendo do índice de refração, o campo elétrico inverte. Aqui. Então, se eu estou indo no meio 1, que ele é um meio, por exemplo, mais denso, oticamente denso que o meio 2, ou seja, tem um índice de refração maior que o meio 2. Aí no coeficiente de Fresnel lá tem o N1 menos o N2. Como o N1 é maior, esse termo vai dar positivo. Então o delta aqui é zero. Tá? Eu não vou ter, o campo elétrico não vai inverter. Mas, se é do contrário, por exemplo, se eu estou indo do ar para o vidro, aí o do vidro é maior do que o do ar. Aí o campo elétrico inverte. Ele vai ter π. Embora, se eu for aplicar as condições de contorno certinha para todos esses campos aí, né? Na película delgada, essa inversão ela continua. Tá? E ela vale para o raio cada vez que ele bate numa interface. Eu posso mudar um pouquinho o valor dos coeficientes, mas o sinal, a inversão de sinal segue a regra da diferença do índice de refração. Então esse ΔA aqui, quando eu estou falando do A, ele é o coeficiente de reflexão do meio 1 para o 2, eu pus A porque é nesse ponto aqui, né? Mas ele vale em qualquer ponto da superfície aqui, para entrar no meio 2. Então ele é zero se o N1 é maior que o N2, e é π se o N2 é maior que o N1. Agora vamos ver para esse raio 2 que saiu aqui do lado. Qual que é o caminho óptico dele? Bom, ele tem uns coeficientes aqui, ó, porque ele é transmitido em A, então tem um coeficiente de transmissão. E o coeficiente de transmissão não muda a fase. Aí vai, bate em C, tem um coeficiente de reflexão em C. E para sair aqui, ó, para ser o raio 2, ele tem que ser transmitido de novo. Tem um coeficiente de transmissão de novo. Mas o caminho dele, ele está no meio 2. Ele vem de A até C. Né? Então aqui, meio 2. Vetor, módulo do vetor de onda no meio 2, vezes a distância que ele percorreu, AC. Aí depois ele vai de C para B, né? Então, no meio 2, a distância de C para B. O reloginho do tempo, que vai ser... Eu vou comparar eles no mesmo instante, né? Então, esse termo vai sumir. E mais a mudança de fase devido à reflexão. Então, o ΔC aqui é a mudança de fase do coeficiente de reflexão, que é zero se o N2 é maior que o N3. E é π se o N3 for maior que N2. Então, agora a gente vai fazer a conta do caminho óptico. E toda vez que eu for comparar se esses raios vão interferir construtivamente ou destrutivamente, isso vai depender da relação dos índices de refração. Não depende do valor desse índice de refração, mas depende da relação.
de quem é maior e quem é menor. Tá? Então aqui a espessura da película é D. E vamos lá. Bom, eu quero calcular a diferença de fase entre os dois raios. Então o raio 2 tem aquele segmento, ó, o AC e CB, que está aqui. Aí tem a diferença de fase, o ΔC, menos. Então isso aqui vai dar a orientação do reloginho do raio 1. Desculpa, do raio 2. E aqui vai ser a orientação do reloginho do raio 1. E eu vou ver a diferença dele. Essa aqui vai ser a diferença entre o ângulo dos reloginhos. Tá? Então, o K1, aqui AD, que é essa distância que o raio 1 percorreu até ficar paralelo de novo com o raio 2. E a mudança de fase aqui na interface, disso daqui. Então, aqui eu posso simplificar isso, né? O K2 é o índice de refração do meio 2, vetor de onda no vácuo, e o ACBC. Então, esse ACBC eu vou chamar de ACB aqui, ó, que é esse segmento aqui. Ó, tá? Menos o AD, mais a mudança de fase numa interface, menos a mudança de fase na outra. Que o sinal aqui, na verdade, nem importa muito, porque ela é π ou zero, né? Então, ou vai dar π, zero ou 2π, não importa o sinal, o cosseno vai ser a mesma coisa, né? Então, aqui, ó, o ACB. Ó, ACB. É 2D sobre o cosseno θ. Vocês conseguem ver isso com facilidade? Olha, o AC está aqui. Cosseno do θ2 é esse ângulo aqui. Se eu calculo o cosseno dele, eu projeto no D. Então, o D, na verdade, é AC cosseno do θ2. De um lado. Aí, do outro, é a mesma coisa. Então, o AC é D sobre o cosseno do θ2. O CB é D sobre o cosseno do θ2. Então, isso dá 2D sobre o cosseno de θ2. Agora, a distância AD, daqui até aqui, aqui é o θ1, né? Se o θ1 é esse ângulo igual ali, né? Que a gente já viu que toda reflexão é especular. Se aqui é o θ1, esse aqui também é θ1. Ó. E onde está a mãozinha aqui, ó, é o θ1. Então, a interface é essa distância aqui, é como se fosse a hipotenusa, né? Então, AD, seno do θ1 que está aqui, não, desculpa, o AB, seno do θ1 vai ser o AD, que é o que eu escrevi aqui, ó. Depois vocês verificam a geometria aí. O AB seno do θ1. Só que essa distância AB, que é isso aqui, ó, eu também posso pôr ela em função desse comprimento ACB. Se cosseno do θ2 dava esse comprimento, o seno do θ2 dá metade desse pedacinho aqui AB. Então, o comprimento total ACB, seno de θ2, aqui, vai ser o AB. Porque, ó, AC dá metade, mais o CB seno do θ2 da outra metade. Então, ACB seno do θ2 vai dar esse AB. Só que o ACB já viu que é 2D cosseno θ, né? Então, o seno do θ sobre o cosseno θ, 2D tangente do θ2. Bom, então eu só estou fazendo essa geometria aí. Agora nós vamos substituir na diferença do caminho aqui, ó, do ΔX, levando em consideração o índice de refração em cada meio. Então, o ΔX aqui vai dar N2, 2D sobre o cosseno do θ2, que é esse ACB aqui, ó, menos o N1. O AD eu substituo esse termo aqui, ó, só que é vezes o seno do θ1, que ele está aqui em cima. Ó. Aqui é o AB, e o AD é o AB vezes o seno do θ1. Então, o AB é 2D seno do θ2, vezes o seno do θ1. Só que isso é vezes N1. Só que o N1 vezes o seno do θ1, pela lei de Snell, vai ser N2 seno do θ2.
Aí eu coloco o N2 em evidência, o 2D em evidência. A tangente do θ2 é o seno sobre o cosseno. Então, o cosseno também está comum. Eu ponho também em evidência. Aí vai sobrar o quê? 1. Ó, tudo isso aqui eu vou pôr em evidência. Vai sobrar 1 menos o seno do θ2 vezes o seno do θ2 que está nessa tangente aqui. Então, vai dar 1 menos seno ao quadrado de θ2, que é cosseno ao quadrado do θ2. Mas como tem 1 embaixo aqui, vai dar 2D N2 cosseno do θ2. Então, essa diferença de caminho aqui, ó, tá? Ela depende do quê? Só dessa película. Só depende da propriedade, das características dela. Da espessura e do índice de refração. E do ângulo com que o feixe percorreu ela. Entrou nela. Então, essa que vai dar esse ΔX aqui, ó, que a hora que eu multiplicar pelo vetor de onda no vácuo e somar as mudanças de fase do coeficiente de reflexão, eu vou ter a diferença de fase entre as ondas. Ó, vamos lá. Então, E1, eu estou simplificando aqui desse jeito, né? Já estou deixando o ΔX aqui. Então, no meio 1, a hora que eu for calcular, se quiser calcular a intensidade do feixe 1, vai ser isso aqui. É o campo do raio 1 ao quadrado. Aqui vai ser o campo do raio 2 ao quadrado. Isso se eles não interferirem, né? A intensidade individual de cada um. Então, como que a gente calcula a intensidade? É a soma do campo, do E1 e E2, dividido pela a impedância do meio aqui. Aí eu levo ao quadrado isso, então fica a intensidade do 1, a intensidade do 2, vezes a raiz do 1 da raiz da intensidade do 2, cosseno do ΔΦ, da fase, que é o que a gente tinha visto na aula passada, quando os campos são paralelos, né? Eu posso fazer a conta da intensidade desse jeito aqui. Então aqui eu só escrevi que o sigma A aqui, ele pode representar tanto polarização S como P, quando vai de 1 para 2. O tal A aqui seria o coeficiente de transmissão, pode ser tanto do modo S como do P, do N1 para o 2. E o coeficiente de reflexão C é a mesma coisa, é SP, só que agora do meio 2 para o 3, né, no fundo da película. São exatamente aqueles de coeficientes de Fresnel? Não, porque tem que levar algumas outras coisas em conta, tá? Mas é muito próximo daquilo. Então, a gente vai ter, basicamente, que a nossa intensidade final vai ser isso daqui, ó. Então, você tem uma variação desse 1 e 2, eles não vão ser, que nem a gente viu na experiência de Young, né? Ele podia chegar a 0, ou a um máximo que era 4 vezes a intensidade de 1, porque esses coeficientes têm valores diferentes ali. Tá? Mas eu vou ter um máximo de intensidade que vai ser quando é construtiva e mínima quando vai ser negativo. E ele vale quanto? Aquele K0, o valor do x, que é o 2D N2 cosseno do θ2, e mais as mudanças de fase. Então, se eu quero que seja construtiva, esse ΔΦ é um número inteiro de 2π. E aí, ó, aqui eu fiz um desenho, ó. Então, índice de refração N1, o raio 1 é refletido aqui. Então, se o N2 é maior que o N1, aqui eu fiz para um caso particular, ó. O N2 é maior que o N1 e o N1 é igual a N3. Isso aqui é tipo ar, vidro, ar. Tá? O N1 e o N3 é o mesmo meio, e aqui eu tenho um meio N2, que é maior que os dois. Então, a mudança de fase nessa interface aqui, ó, vai ser π. Por quê? Porque o índice de refração do 2 é maior que o do 1, ela mudou. Mas agora aqui na de baixo, o N2
ele é maior que o N3. Então ele não muda a fase, porque eu estou indo do mais denso para o menos. Então ele não vai ter mudança de fase aqui no de baixo. Então essas fases contribuem com π. Só. Uma delas é zero e a outra é π. Então aqui, ó, 2π sobre lambda zero, 2dn2, cosseno do θ2. É esse termo, mais π. Aqui que eu falo, aqui tem menos, mas se pôr menos mais não faz diferença. Tá? Aqui. E aqui fica o m de 2π. Então agora eu vou simplificar isso aqui, ó. O 2π eu corto de tudo. Aqui vai ficar 1 meio. Aí eu passo para lá, fica m menos meio de lambda zero, que seria o lambda no vácuo, né? Sobre o N2. Então essa daqui, ó, representa a condição de interferência construtiva numa situação em que eu tenho uma película embebida no meio e a película tem índice de refração maior. O que isso aqui quer dizer? O M é número inteiro, então zero não pode, porque é negativo, então vai ser 1. Então ele começa de meio comprimento de onda, aí depois o outro, ele vai ser 2, né? 1,5 comprimento de onda. Sempre um comprimento de onda, número semi-inteiro de comprimentos de onda, que vai representar a condição de interferência construtiva nessa geometria. Depois eu vou resumir tudo isso lá para frente. Ó, vamos ver aqui, ó, nessa mesma situação, né? Quando que ela é destrutiva? Bom, a diferença de fase é um número ímpar de π, para ela ser destrutiva. Lembra a expressão da intensidade, o cosseno do ΔΦ. Aquilo vai ser menos se o ΔΦ é um número ímpar de π. Então é 1π, 3π, 5π. Aí o cosseno é sempre menos 1. Então aqui é aquela mesma geometria, né? Que estava lá, N1, N2, N3. O N2 é maior que os dois. Aí eu comparo. Agora tem o π, mas também tem o 1 aqui desse lado aqui. Aí o π cancela. Então o percurso dentro da película é igual agora um número inteiro de comprimentos de onda. Então, na hora que ele for um número inteiro de comprimentos de onda, os raios refletidos vão interferir destrutivamente. Eu não vou ter aquela contribuição dos dois lá. Agora, os outros raios que tinham lá, o 3, o 4, o 5 era refletido. Eles contribuem ou não? É significante ou não? Se eu pegar um caso particular, eu posso fazer análise de quanto que é. Mas, em caso geral, assim, dependendo da relação de índice de refração das interfaces, tem hora que eles contribuem, tem hora que eles se cancelam alternadamente, né? Então, eu não vou entrar nos detalhes daquilo ali. Eu vou ficar mais nesses dois raios principais, que é o que o pessoal usa para fazer a conta. Tá? É esse resultado que está aqui que eles usam na hora que eu vou projetar uma película para ter uma propriedade de refletir ou de absorver luz. Tá? Então, ó, a regra geral para reflexão, olha como é que fica. Olha, eu posso ter, se eu tiver o índice de refração 1 maior que o 2, que é maior que o 3, nenhuma das fases muda na reflexão. O caso que a gente viu aqui é o N2 maior que os dois. Dá uma coisa assim, ó. Só que dava o delta A igual a π e o delta C igual a zero. Aqui dá o contrário, mas a consequência é a mesma. Tá? E aqui se eu tenho, ó, o N1 menor que o N2 menor que o N3. Aí eu tenho mudança de fase, de π, nas duas reflexões. Só que π mais 2π dá zero, né? Da fase zero. Eu não vou mudar nada, porque
ou a diferença ou a soma, se for a diferença dá zero. Se eu somar também dá 2π, que equivale a zero. Então não altera nada isso aqui. Então a regra geral para reflexão é o seguinte: interferência construtiva ocorre quando o 2D cosseno do θ2 é igual a m menos meio vezes o lambda no meio 2, que é o que? O lambda zero sobre n2. Tá? E isso é quando eu tenho o n2 maior que os índices que estão em volta, ou o n2 menor que os índices que estão em volta. Ou seja, sempre que eu não tenho uma escadinha subindo ou descendo do índice de refração, essa é a condição de interferência construtiva. E quando eu tenho uma escadinha, aí é simplesmente m lambda 2. E o m aqui, ó, 1, 2, 3. Se vocês forem, depende do livro texto que vocês pegarem, às vezes você tem m mais meio aqui, mas aqui começa do zero. Tá? Só que aí ficaria m0 aqui. Eu não pus m0 aqui, porque o m0 significa o d0. Como é que eu vou ter uma coisa percorrendo a película sem alterar o comprimento de onda? Não teve diferença nenhuma, entendeu? Então, aí seria a espessura zero. Bom, reflexão destrutiva. É só inverter isso aqui. Tá? É o que está embaixo aqui vai para cima, o que está em cima vai para baixo. É sempre o oposto. Faz sentido ser o oposto? Sim. Pensa bem, faz. Porque quando eu tenho construtiva no feixe refletido, significa que a energia está indo para o feixe refletido. Então, para o feixe transmitido, a energia não está indo para lá. Entendeu? Então, tem que ser condição de interferência destrutiva. É por isso que os coeficientes de reflexão e transmissão mudam, devido ao processo de interferência. E quando é construtivo para o feixe transmitido, significa que a intensidade refletida, a energia que iria para ela, está indo para o transmitido. E é isso. Eu acho que vocês podem estar um pouco confusos, mas pensa assim, ó, é bastante númerozinho, continha. A diferença do caminho óptico é sempre isso aqui, ó, 2D cosseno de θ2. Tá? E ele vai ser um número semi-inteiro de lambda do comprimento de onda no meio, né, que seria o lambda 2, ou um número inteiro. Se é construtiva ou destrutiva, isso depende da relação dos índices. Ou ele é uma escadinha ou ele é alternado. Eu acho que é assim o jeito de pensar. Mas eu mesmo nunca consegui guardar isso direito. Eu sempre deduzo, na hora que eu for resolver o exercício, eu deduzo na hora ali. Porque agora, a hora que vocês verem a parte do feixe transmitido, vocês vão ver que ela é o alternado disso daí, né? Que é o que eu estava falando ali. Então agora, vamos ver o feixe transmitido, o E1' e o E2'. Qual que são o caminho deles? Bom, o feixe 1', ele não sofre reflexão. Então ele é transmitido duas vezes, transmitido em A e em C. E ele só vai ficar paralelo com o feixe 2 aqui, ó, depois de percorrer essa distância CF aqui, ó, que está aqui. Então aqui, ó, dentro do meio 2 ele percorre AC, que é isso aqui, tá? E aí depois isso aqui fora. O feixe 2', ele também percorre esse AC aqui, ó. Vai ser K2AC aqui. Então esses dois termos vão cancelar, na verdade. Eles não vão dar diferença de fase nenhuma. O que vai dar diferença de fase é somente a reflexão aqui em C, que esse feixe volta para dentro. E aí depois é refletido em B e é transmitido aqui. Então ele vai ficar assim, ó, transmitido em A. E a hora que sai aqui, ó. Não, aqui está errado. Eu pus transmitido em C, mas não é transmitido em C. É transmitido em E. Aqui.
refletido em C e refletido em B. Então, eu tenho a mudança de fase em C e a mudança de fase em B, para sair aqui. E aí, como que fica o CBE? Ó, tem que comparar o K2 aqui, né? E tem esse CB e tem o BE. Ó, CB e BE. Eu sei que isso a gente acabou de calcular. É o ACCB. É o mesmo caminho. Então, eu já sei que isso vai dar 2D cosseno sobre cosseno de θ 2. O CE é essa distância aqui. Aí eu projeto ela aqui, só que agora é com o seno de θ 3, para calcular o CF. Então, o CE, na verdade, ele é igual ao AB, ó, do A para B, e do CE é a mesma distância, então é aquele 2D tangente do θ 2. E o CF que está aqui, ó, que é o ponto onde eu vou comparar as fases, né? Ele vai ser seno do θ 3 vezes isso aqui. E aí eu ponho tudo aqui, ó, que é o que eu vou precisar. A diferença de fase entre os dois é essa fase aqui menos a de cima. A C cancela, aí vai ficar o CBE aqui, ó, menos o CF, que é no meio 3, ó, o vetor de onda aqui é o 3, que ele já está no outro meio. E essas diferenças de fase devido à reflexão. Então, isso aqui vai ser o K0 delta X. Tá? Esse termo aqui. Aí eu calculo o delta X, eu substituo. Aqui você usa a lei de Snell de novo. Né? Vai ficar tudo em evidência. Aqui vai sobrar 1 menos seno ao quadrado do θ 2, que é o cosseno ao quadrado de θ 2. Cancela com esse. Ah, dá igualzinho do feixe refletido. Então, a minha intensidade transmitida vai ser o I1 linha mais o I2 linhas, da raiz delas, vezes o cosseno da diferença de fase. Então, se eu quero interferência construtiva, isso aqui, ó, tem que ser igual ao número inteiro de 2π. Se eu quero destrutiva, tem que ser um número ímpar de 2π. Desculpa, um número ímpar de π. E aí eu vejo a relação dos índices. Então, vamos pegar um caso aqui. Ó. Estou pegando o N2 é maior que os dois, que é o mesmo caso que a gente tinha feito ali. Ele vai ser o vidro, ar e ar. Pronto. Uma lâmina de vidro no ar. Bom, as reflexões que entram aqui, olha, é a fase da reflexão em C, que é essa interface de baixo, e a fase na reflexão em B, que é a reflexão no meio entre o meio 1 e 2, só que é do meio 2 para o meio 1. Então, como o N2 é maior que os dois, que o 1 e que o 3, as duas mudanças de fase é zero. Porque eu estou sempre indo do meio com o índice de refração maior para os menores. E se fosse o contrário, né? Por exemplo, o N2 fosse o menor, aí daria π nas duas. Aí a soma é 2π, que é a mesma coisa de zero. Então a diferença de fase, se eu pôr aqui, né? 2π sobre lambda zero, que é o K0. Aí o ΔX só sobrou esse termo aqui. Ele não tem as mudanças de fase, só sobrou o ΔX. É igual a um número inteiro de 2π. Então aqui, ó, interferência construtiva é o m lambda 2. Tá vendo? O feixe transmitido, ele tem interferência construtiva exatamente quando o feixe refletido tem interferência destrutiva. Vocês estão percebendo como a energia se conserva com esse mecanismo? Vai ser sempre assim. O refletido construtivo, o transmitido é destrutivo. E vice-versa. Não importa qual relação de índice que eu ponho. Tá? Eu sempre vou ter a reflexão que, em condição de interferência construtiva, oposta à condição de interferência construtiva para o feixe transmitido. Então, aqui acho que eu estou fazendo mais um caso, né? Aqui é
interferência destrutiva, eu estou pondo uma escadinha aqui, o N1 maior que N2 maior que N3. Então, como o N1 é maior, a hora que eu estou refletindo aqui dentro, ó, de dentro para fora a fase mudou. E aqui não. Então vai ficar o π aqui, ó. Aí eu mudo para cá, o N2. Agora vai ficar um número inteiro, semi-inteiro de comprimento de onda no meio. Então a regra geral para transmissão, ela é oposta da reflexão. Então construtiva, 2D sendo θ2, M lambda 2 vai ser a condição de construtiva quando? Quando eu não tenho uma escadinha dos índices de refração, quando eu tenho uma quebra na escadinha. Ou seja, o N2 é maior que os dois que estão em volta ou ele é menor que os dois. Aí a condição de interferência construtiva é isso aqui. Agora, se eu tenho uma escadinha, ou subindo ou descendo dos índices, essa é a condição de interferência construtiva. E a destrutiva, eu simplesmente troco isso aqui. Então, isso aqui é o que a gente já estava discutindo, né? Então, na aula 10, a gente deduziu os coeficientes de Fresnel para uma interface. Agora, se eu fosse aplicar aquela condição de contorno, eu teria que levar em conta que o campo no meio 1 da onda refletida tem a contribuição do que é refletido na primeira interface, do que é refletido na segunda interface, o que sofre 3 reflexões, o que sofre 5 reflexões. Então, a condição de contorno fica bem mais complicada. Se eu fosse fazer o cálculo exato disso. A hora que eu fizer esse cálculo, eu vou chegar na conclusão que a contribuição desses feixes não importa tanto para mim usar essa propriedade que a gente viu, explorar ela em algum dispositivo, em tecnologia de produzir algum dispositivo para alguma coisa. Tá bom? Então aqui, ó, um exercício para vocês fazerem. Aqui, a gente já fez ele, só que de um jeito diferente. Eu simplesmente mudei o desenho. Que é para vocês calcularem a diferença de caminho nessa geometria. Então veja, o que eu estou fazendo aqui? Em vez de pegar um raio só aqui e dividir ele aqui dentro, eu estou pondo 2 raios que tem uma frente de onda, né? Só que agora eu estou comparando a frente de onda aqui embaixo. Ó. Por quê? Porque esse raio aqui chegou antes. Né? E aí ele começa a se propagar aqui no meio, que é o princípio de Ruiz, vai gerar aquela esferinha aqui e tal. A hora que ele estiver aqui, foi quando esse raio chegou aqui. Então a minha frente de onda está aqui. Ó. Tá? Esses 2 pontos aqui, eu uso o princípio do Huygens, eu sei que eles têm a mesma fase. E a mesma coisa para esse. Então aqui eu já tenho diretamente a diferença de caminho. Tá? Porque esse aqui vai bater e sair. Né? E esse aqui só vai ter a mesma fase que ele, de novo, né, esse outro raio, depois de percorrer todo esse caminho aqui. Ó. Só depois que ele percorre esse CBD aqui, é que ele está de novo em fase com esse raio no ponto A aqui. Então toda aquela diferença de fase que eu desenhei aqui, no slide anterior, eu desenhei aqui. Simplesmente mudei o modo de explorar essa propriedade da frente de onda, onde que eu escolho para desenhar ela. E se eu tivesse feito isso, seria muito mais fácil vocês perceberem que a diferença de caminho ó, é D cosseno θ2 para cada um deles. Ó. Tem o θ2, ó. Então, o D é isso aqui, D cosseno do θ2 é isso aqui, ó. Essa distância BC. E essa aqui é a distância CB. Então, o caminho total é 2 vezes isso. Ó. Então, o ΔΦ, N2K0 ΔX. Isso aqui. Essa é a diferença que a gente tinha encontrado para a fase aqui dentro da película. Tá? Tanto de reflexão como transmissão. Aqui. Aí só falta levar em conta a mudança da fase na reflexão. Então, isso aqui é só mais um jeito de vocês ficarem meio confusos como desenha essas frentes de onda aí, de vocês darem uma olhada.
Vocês pegam aqui, tenta entender aqui o princípio que eu estou usando aqui, naquele outro, ver como que é a regrinha desse, para vocês saberem como construir em cada geometria que for usar, cada situação, saber desenhar essa frente de onda, saber até onde as fases são iguais, para você conseguir ver qual é a diferença do caminho que os raios fizeram, a diferença do caminho óptico, para calcular a diferença de fase entre eles. Que é com isso que você determina a condição de interferência. Tá bom? Bom, aqui, ó, uma aplicação. Lente antirreflexo. O que que se tem? Olha, eu projeto uma película, né, e deposito no filme. E o que que eu faço? Eu vou escolher a película com uma espessura tal que vai dar interferência destrutiva para a onda refletida. Olha como funciona bem, olha. Então aqui você teria toda a luz refletida, né? Aqueles 4% de reflexão do vidro. E você põe uma película, você não tem onda refletida, ele interfere destrutivamente. Tá certo que a luz que o seu olho absorve é maior nesse caso, né? Tá jogando mais luz para dentro. Aonde que se usa esse fenômeno também? Célula solar. E por quê? Eu quero aumentar a captação de luz para produzir energia dentro do silício, para criar os pares de elétron buraco lá, para gerar energia. Então, para minimizar a onda refletida, eu também ponho um filme que é uma escadinha. E aí eu programo a espessura dele para dar interferência destrutiva. E outros jeitos de tentar maximizar a absorção é criando superfícies não refletoras, né, indefinidas, que não são um espelho, que aí não reflete nada. Fazer uma continha, pegar esse caso aqui, ó, do silício, vamos dar um índice de refração para esse thin film que está aqui em cima. Então aqui a gente tem, olha, o ar, óxido de silício em cima de silício. O silício é transparente, né? Em cima do silício. O silício, bom, acho que vocês sabem, né? Ele é usado para célula solar, porque ele tem alta perfeição cristalina, não tem defeito na estrutura, porque cada defeito é uma ligação química que está quebrada, e essa ligação química, ela capta os elétrons gerados pela luz solar, porque a luz bate e ela se arranca o elétron de um átomo, ioniza ele ali dentro. E o campo aplicado em torno, né, você põe revestimento INP, né, para atrair aí o buraco vai para um lado, o elétron vai para o outro e você armazena isso numa bateria. E se você tem defeito lá dentro, o elétron, em vez de ir e gerar uma corrente e ser armazenada, ele fica preso no buraco. Então você diminui muito a eficiência da célula. Então, o silício é usado por esse motivo. Mas, para aumentar a energia que vai para dentro dele, eu quero diminuir a luz refletida. Então você vê aqui, ó, o óxido de silício é um índice perto do vidro, é 1,45, né? Do silício é 3,5 índice de refração, o ar é 1. Então a gente tem aquela escadinha, o N1 maior que N2, desculpa, não, o contrário, que aí escrevi errado. É N3 maior que N2 maior que N1. Tá? É o contrário, a escadinha, mas não afeta nada a conta que a gente vai fazer. Aí a mudança de fase vai ser o K0 delta X, né, que a diferença do caminho óptico dentro da película sempre é essa aqui. Aí, como eu tenho uma escadinha aqui, vai ser π e π, porque o do 1 para o 2, aqui é o 2 é maior que 1, então mudou de π. Aí do 2 para o 3 também mudou de π, porque é maior.
Aí vai dar 2m mais 1, π. Por quê? Eu quero condição de interferência destrutiva. Então, eu tenho que o ΔΦ tem que ser igual a um número ímpar de π para ser destrutivo. E agora eu tenho esses dois. Vai ficar aqui, ó, 2π. Aí eu divido tudo por 2π, né? 2π é praticamente zero, né? Equivale a zero. Então, só estou dividindo aqui por 2π. Ó. Condição de interferência destrutiva vai ficar isso aqui, ó. Tá vendo? Então, para mim ter interferência destrutiva, na luz refletida, esse filminho de óxido de silício que está aqui em cima, a espessura dele, o 2D cosseno do θ2, tem que ser um número fracionário de lambda, semi-inteiro de lambda. Então a gente põe em condição de incidência normal, né? Porque quando você está olhando ali, tanto na célula solar como no óculos, condição de interferência destrutiva é quase sempre em torno da normal, né? Então a gente põe perto de incidência normal. E o M1, pegar a primeira ordem disso daqui. Por que eu pego a primeira ordem? Porque quanto mais espessa ela for, menos eu tenho, porque ela tem a outra tem que ser transmitida duas vezes. Então eu diminuo um pouco o coeficiente de transmissão. Então e também a condição de coerência da luz, né? Então a gente está pegando no meio do espectro visível aqui, ó, 550 nanômetros. O D, então m igual a 1, né? Menos meio vai ficar lambda sobre 2. Com esse 2 que está aqui, ó, vai ficar lambda sobre 4. Então, essa aqui é a geometria que o pessoal fala quarto de onda, né? É uma película de um quarto de onda, que é o que vai dar a condição de interferência destrutiva na reflexão. E esse D aqui, ó, vai ser o 550, 4, aqui tem que pôr o índice de refração. 550 no vácuo, eu divido pelo índice de refração, vai dar 9,5 nanômetros. Né? Então, para fazer isso, a película que eu ponho ali é muito fina. É menor que o comprimento de onda. Umas 5 vezes menor que o comprimento de onda. Que está lá. Então, na verdade, 4, 5 em relação ao vácuo. Né? 4 em relação ao comprimento de onda dentro do vidro. Dentro do meio. E com isso eu consigo ter esses efeitos de minimizar a onda refletida e maximizar a energia transmitida. Tá? Ó, um outro exemplo. Franjas de espessura. Vocês já pensaram em quanto sistema essa franja de espessura ocorre? Se vocês já pegaram a aula lá, vocês já viram os slides que eu coloquei depois, mas para quem não pegou ainda, vocês chutariam aonde esse efeito ocorre, essas franjas de espessura? Ah, pessoal, pergunta alguma coisa, estou cansado de falar, né? Valeu, Lu. Sim. Bom, eu também, quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei imaginando alguma situação que eu pudesse ver isso, né? Então, antes de mostrar algumas situações onde ocorre bastante isso daqui, vamos deduzir mais ou menos o que ocorre. Então, aqui eu pus uma brincadeirinha, né? Peguei uma lâmina de vidro cortada em cunha. E ela tem um ângulo alfa aqui. Quanto que é esse ângulo alfa para que entre uma franja de interferência destrutiva elas sejam separadas de 5 milímetros? Índice de refração que eu vou pôr vidro, né? 1,45. Bom, como que a espessura varia aqui? Ela varia linearmente. Ele é um x
tangente alfa. Aí eu substituo esse D na diferença de fase, então vai ser o K0, 2dn2 cosseno de θ2, mais o ΔA, que é nessa interface de cima, como eu estou indo do ar para o vidro é maior, vai mudar a fase de π. E na outra não. Então, a interferência destrutiva é quando eu comparo essa diferença de fase toda com o número ímpar de π. Então, o π daqui com o daqui cancela. Essa vai ficar a condição de interferência destrutiva. 2D cosseno de θ2 igual a m lambda. Aí eu ponho o D, eu troco por x, m, né? Desse mzinho que está aqui, m lambda, tangente alfa cosseno do θ2. Então, eu quero fazer a diferença entre dois mínimos consecutivos, porque essa aqui é a condição de interferência destrutiva. Então, é 2x m mais 1, tangente alfa, que vai ser o m mais 1 lambda. A anterior, o mínimo anterior, ele ocorre em 2xm, tangente alfa, m lambda. A diferença deles vai dar um ΔX, que é o que eu estou medindo aqui com 5 milímetros, tangente alfa lambda. Aqui eu vou pôr, mesmo ele tendo esse ângulo alfa, esse ângulo é tão pequeno que o cosseno do 2θ é praticamente zero, vai dar 1. Tá? Então eu venho para cá, aí eu tô, o lambda na verdade é o lambda do vácuo sobre o N2, aí o tangente alfa vai dar, estou pegando de novo esse, no meio do espectro visível, 550 nanômetros, 2, 5 milímetros aqui e 1,45 que estava lá. O 2 é o que estava aqui, ó, ele vem para baixo. Olha que tamanho, olha que alfa que eu vou ter. Olha como é pequeno esse alfa. Isso aí é menos de 10 segundos de arco. Isso daí, tá? Segundo de arco é 1 grau dividido por 3.600. Então, você vê que se eu tivesse uma lâmina muito fina, de vidro, para mim conseguir ver isso, se ela variasse a espessura, eu conseguiria ver. Mas qual condição eu preciso para ver isso? Primeiro, se eu tiver vários comprimentos de onda, esses mínimos vai estar cada um no lugar. E aí eu não consigo ver. E ela tem que ser coerente. O que é coerência? Isso é que a gente vai falar na aula que vem. Tá? De como a propriedade de coerência, o que é. Mas é basicamente o quanto a distância que um campo pode percorrer e ainda ser capaz de você observar fenômenos de interferência. Ou seja, aqui tem dois raios. Eu superponho o raio que é refletido em cima com o que é refletido embaixo. Se eu for aumentando a distância, chega uma hora que eu não observo mais isso. Por quê? Porque eu já perdi a coerência. O que determina a coerência? São duas coisas que a gente vai ver em detalhes. A largura espectral da sua luz, porque você não existe a fonte mais coerente que se conhece é um laser, tá? Que tem uma energia bem definida. Então é a composição espectral dela e a divergência do feixe. São os dois parâmetros que comprometem a coerência. Uma é a coerência temporal e a outra é a coerência espacial. Mas isso é Paulo que vem. Quer ver um exemplo onde isso ocorre? Ó? Só que ele está ocorrendo com elétrons, tá? Que é um microscópio eletrônico. Mas o elétron ele tem onda também e os efeitos é igualzinho, só muda o comendo de onda. Tá? E é a teoria que está por trás. Mas a onda é a mesma coisa, a propriedade de onda. Então, o efeito de interferência é o mesmo. É só você mudar o comprimento de onda lá. Aqui, ó, ele tem, falar um pouquinho, tem dois modos de operação. Né? Um é para varredura, ele é espalhado pela superfície e é coletado
por detetores e você vê uma tela fluorescente, né? Imagens. Então, isso aí é varredura. O feixe varre a superfície e coleta o padrão de espalhamento. Aí você consegue ver coisas, detalhezinhos. Mas também tem um modo de transmissão. E o elétron, como ele tem carga, para ele ser transmitido por alguma coisa, essas aí precisa ser muito fina. Então, se você vai preparar uma amostra para fazer microscopia de transmissão, você tem que reduzir a espessura dela a alguns milhares de angstroms, né? Então, se você não faz uma redução dessa espessura muito bem controlada para ela ser uniforme, você produz buracos, ou seja, regiões em que a espessura varia lá. E aí você vê isso. Isso aqui é aquelas franjas de espessura. É análogo àquela que eu fiz na cunha de vidro ali, só que agora a forma não é uma cunha, né? Ela tem é um buraquinho, como se eu tivesse colocado uma esfera ali, né? Fica uma calotinha, e a espessura vai variando em função do raio. E aí eu tenho essas franjas, que elas são largas e depois vão se aproximando. Eu vou fazer um cálculo análogo a esse, para você ver o formato dessas franjas, uns 2 slides para frente. Ó, esse aqui é um outro que se observa por microscopia de transmissão, só que aqui é igual fringes, tá vendo? A borda da amostra que o cara preparou, isso aqui eu peguei de um site de um vendedor de microscópio eletrônico, essa gel. Ele está falando franjas igualmente espaçadas, significa que ficou uma cunha, né? A interface ela vai engrossando aqui uniformemente. Então você vê aquelas franjas do jeitinho que está ali. Tá? Eu vi aquilo em Física 4, né, esse negócio de interferência na cunha. Tal. Eu fiquei. Nossa, demorei anos para depois achar um exemplo experimental de onde aquilo ocorria mesmo. E foi usando feixe de elétron e não de luz. Ó, isso aqui é até um exercício que tem na lista lá, que você mede o diâmetro de alguma coisa. Por exemplo, você quer medir o diâmetro do seu cabelo. Você pega 2 lâminas de vidro, põe aqui. Só que você precisa jogar luz monocromática. Aonde você vai conseguir luz monocromática, não sei. Tem que iluminar igualmente tudo aquilo, tem que vir por cima em tudo. Aí você vai pensar assim, espera aí, eu vou ter interferência entre essas duas de baixo aqui, ó, para mim medir essa interferência dessa espessura aqui, é como aquela cunha, né? Só que no caso lá era uma cunha de vidro, que é uma cunha de ar. Então o meio que está em volta é o vidro agora. É o oposto. O que era uma franja? Entendeu? Eu não entendi. A franja é aquela que estava na... no exercício da lista fala da franja, mas vocês nunca tinham visto franja, né? É isso. Entendi. Então, ó, aí você vai perguntar assim, espera aí, mas e a luz refletida nessa superfície de cima, não vai interferir com essa de baixo? Aqui? Então, aí entra o ponto da coerência. A coerência da luz de uma fonte, mesmo monocromática, aqui, porque a fonte tem uma dimensão, né? E tem vários... Nunca é uma fonte de... Como é que se fala? É difícil você produzir uma fonte monocromática. Você tem que filtrar, na verdade. Você pega uma fonte de luz, uma lâmpada, e põe um filtro de luz ali, que só passa uma cor, por exemplo. Aí você consegue. Mas mesmo nesse caso, o comendo de coerência, ele é muito curtinho, ele é alguns comprimentos de onda, que é muito menor do que a espessura de uma lâmina de vidro de microscópio, por exemplo, que já é da ordem de 1 milímetro.
Então, você não chega a ter interferência entre a onda de cima da primeira lâmina e no fundo da segunda lâmina. Você só tem em torno dessa película de ar que está aqui, porque ela vai ser muito próxima. Esse ângulo alfa, vocês vão ver que ele é bem pequeno, como já viu, né? Ele é bem pequenininho. Então, o que você consegue medir aqui? Coisinhas muito finas. Fio de cabelo, por exemplo. Tenta ver a distância das franjas aqui e medir. Então, nesse caso, ó, então, o que eu vou considerar aqui? Eu vou considerar a reflexão na interface debaixo da primeira lâmina. Então, o meio de cima, o meio 1, é essa lâmina de vidro aqui. O meio 2 é um meio aqui, é o ar. Ó. E a de baixo, o N3, é igual a de cima, do N1, que é vidro também. Então, a reflexão é só nessas duas interfaces aqui. Ó. Que uma eu vou do mais denso para o ar, né, do vidro para o ar, não inverte a fase, é zero. E o outro eu vou do ar para o vidro, aí inverte a fase. Então, eu quero interferência destrutiva. Por que destrutiva? Porque até no experimento de Young, que eu lembro, eu falei isso, dá até para você ver naquele padrãozinho. A interferência construtiva é exatamente num local muito bem definido que não tem intensidade. Fora daquela condição, os campos interferem parcialmente. Então ele fica, é muito mais largo. Eu não entendi a pergunta, não. Sim. O comendo de coerência, ó, é assim. Sabe aquela expressão da intensidade que eu pus na segunda slide dessa aula aqui? I1 mais I2 mais a raiz de 1, a raiz de 2, cosseno do delta φ. Comprimento de coerência, ela afeta só esse termo que multiplica o cosseno de delta φ. Se eu tenho uma situação que a coerência não é boa, esse termo que tem o cosseno praticamente some, eu fico só com soma de intensidade. Se eu estou vendo franja, se eu estou vendo região em que tem regiões bem escuras que definem interferência destrutiva, é porque a luz tem coerência. Se eu não estou vendo nada, é porque ela não tem coerência. Tanto é que ver franja é um método que você usa para medir a coerência de uma fonte de radiação. Tá? Então, nesse experimento aqui, o que a gente está assumindo aqui? Se você for no laboratório de ótica, você faz isso aqui. Né? Eles têm umas fontezinhas monocromáticas lá, de luz verde, inclusive, que ela não tem muita coerência, mas ela é suficiente nessa região aqui, ó, da espessura dessa película de ar que tem aqui, ela é coerente o suficiente para você fazer esse experimento. Então, ó, aí eu estou pondo interferência destrutiva justamente porque a condição destrutiva ela é mais bem definida, o mínimo de intensidade, do que o máximo. Porque o máximo é amplo, ele começa a aumentar conforme os ponteirinhos do reloginho. Eles vão mudando o ângulo entre eles, vai sempre dando uma contribuição. Então, ele saiu da condição que eles são antiparalelos, naquela condição a interferência é mínima. Isso você consegue ver com facilidade. E ele é bem definido. Saiu disso daí, ele já começa a ter contribuição, até chegar no máximo. Então é por isso que eu acho mais preciso você, mais fácil identificar a ocorrência do mínimo do que do máximo. Então por isso que nesse exercício aqui, ó, eu estou igualando a diferença total de fase, que é isso aqui, ó, tá? Com um número ímpar de π, que é a condição de interferência destrutiva. Tá bom? E aí eu substituo. Então eu estou pondo, como a gente já viu que esse alfa é muito pequeno, e a gente está iluminando por cima, o cosseno do 2θ é 1,
Esse π cancela com esse, fica um número inteiro de 2 de π aqui. Ó. Então, o D aqui, ó, 2nπ, fica aqui, cancela com 2π, ficou lambda, acho que está faltando um 2 aqui embaixo. Eu acho que ficou faltando um 2 aqui, vocês desculpa, eu vou corrigir isso e depois eu ponho lá, tá? Esse 2π aqui, eu vou ver se está faltando, não sei não. Bom, aí fica o D, o x depende do ângulo, né? Então, o ΔX tangente alfa vai ficar o compêndio de onda no meio, para o primeiro mínimo, né? Para o n igual a 1. Tem que ter um 2 aqui embaixo, né? Esqueci dele. Então, se a diferença da franja aqui, ó, de dois mínimos consecutivos for 10 milímetros, comprimento de onda no visível, o tangente do alfa vai dar esse número aqui, né? Aí, se o L for 20 centímetros, já vê que é uma lâmina grande, né? Eu vou conseguir medir um D, se eu pôr o 2 dividindo ali, vai dar 5,5 microns. Coisa da ordem de alguns microns. Eu vou conseguir ver uma franja grande. Mas eu posso, essas franjas podem ser muito mais próximas, né? Só não pode se superpor, que aí eu não consigo identificar mais. Mas esses são os tipos de experimentos que você consegue fazer com ótica. No outro ali, que a gente tinha mostrado do elétron, a escala é completamente diferente. Tá? É muito menor as escalas. Você consegue ver isso por quê? Porque o comando de elétron, geralmente, ele é muito menor do que o do visível. Ó, aqui tem um exemplo que quando eu fazia a graduação, eu peguei um projeto no laboratório de ótica de fazer um plano óptico. Fazer um plano óptico é o seguinte, tinha uma superfície de vidro e eu queria deixar ela opticamente plana. Então eu queria polir ela, né, para ficar reta. Que a hora que eu colocasse em contato com outro plano óptico que algum outro coitado tinha feito, que eu não tenho nada de interferência. Porque se eu ficar desbastando o vidro, né, polindo ele, e eu fizer um buraco que nem está aqui, ó, a hora que eu coloco um plano óptico em cima e jogo uma luz monocromática, a variação de espessuras aqui dentro, ó, vai me produzir o quê? Uns padrões de franjas, pela diferença de espessura. E esse é o modo que você usa para pôr lá e ver se você não tem essas coisas circulares aqui. Porque o que é esses círculos aqui? É quando você tem uma depressão que ela tem um raio de curvatura muito grande. Né? Você tem uma ideia? Ó, esse raio de curvatura, para esse exemplo aqui, ó, ele tem essas quase 10 franjas aqui em 5 centímetros, mas o raio de curvatura é meio quilômetro, 500 metros, né, no visível. Então, por menor que seja a depressão dessa, se eu tenho uma referência, que é um plano óptico industrial, comercial, que eu compro lá, né, e eu não danifiquei ele, eu consigo ter uma referência para saber se o vidro que eu estou produzindo, se o dispositivo óptico que eu estou fabricando, ou que eu posso usar para um espelho, principalmente para fazer observação astronômica, né? Usar em telescópio e tal. Isso é bastante exigido, você ter uma superfícies perfeitamente planas. Então aqui tem um cálculozinho de como que essas franjas variam, né? Então, por exemplo, se o raio de curvatura da depressão é esse R maiúsculo, mas ela vai até uma profundidade máxima que dê, né? Então, o R total menos o R zero, que vai ter na superfície aqui, né? Seria o D máximo. Então, se eu for variando aqui, né? O D, esse R'inho aqui, né? Que é a posição da franja, é esse R'inho aqui. Aí, com isso aqui, eu calculo quanto que é o D, né? Essa aqui é a continha, é para saber. Por exemplo, se eu estou aqui, até que chega uma hora que o D é zero aqui, né? Que eu chego na superfície aqui, né? Então, a hora que esse R2
R maiúsculo 2 menos o R minúsculo 2, a raiz disso for igual ao R0 ali, né? Aí eu estou na superfície dele. Aí eu aproximo isso como esse R aqui, ó. Esse R minúsculo é da ordem de centímetros, o Rão é da ordem de metros. Então, essa raiz eu aproximo para isso aqui. Aí eu pego esse é o D, né? Depende do R0. Mas eu vou pegar a diferença entre duas franjas consecutivas. Aqui. Aí vai ficar o R delta R. Sobre R do lambda sobre 2. Que é, aqui estava a condição de interferência destrutiva quando a película é de ar. Então aqui eu estou vendo ΔD. Ó. Essa é a condição de interferência destrutiva. Essa aqui é a franja M mais 1 menos a franja M. Então o ΔD está lambda sobre 2. Que é isso que eu estou colocando aqui. Ó. Só que o R2 que está aqui, eu derivei ele. Tá? Quanto que é a diferença entre dois consecutivos? É o R delta R. Por que eu pus dessa forma aqui? O que eu quero mostrar é o seguinte, olha. A hora que eu substituo aqui, eu vou ficar assim. O raio da depressão, né? Dividido pelo comendo de onda. Então, o raio de depressão é constante, comendo de onda é constante. Significa que quanto maior for o R, quanto mais eu me afasto do centro, maior vai ficar esse número, menor tem que ser o ΔR, porque depende com R quadrado. Entendeu? É isso que eu fiz essa derivada só para mostrar essa relação. E é por isso que você tem as franjas se aproximando aqui. Porque a hora que eu vou chegando aqui na borda, aqui embaixo, o R varia devagar. Né? Então o R é pequeno, o ΔR é grande. Aí eu vou aumentando aqui, o R vai ficando grande, o ΔR vai ficando pequeno. Então é isso que eu estou pondo aí, fazendo a conta. E aí, complicado ou não? O que vocês acharam? Conseguiram aproveitar? Essas coisas tudo continha simples, geometria simples, mas a gente fica confuso na hora de fazer isso daí. É, vocês têm que tentar fazer algumas coisas. E a parte mais difícil é, sem você ver essas, assim, usando, é meio complicado. Mas vocês têm que lembrar sempre o seguinte, das aproximações, essa que é a parte difícil. O que você pode aproximar e o que você não pode. Então aqui, ó, aproximação número 1. Bom, eu vou jogar a luz de cima. A diferença de distância aqui dentro só está importando dessa interface próxima aqui, onde tem a película de ar. A das interfaces externas não entram na conta, justamente por causa da coerência do feixe. A partir da aula que vem, esse conceito de coerência ele não é difícil de entender. É mais fácil do que essas continhas aqui. E é sempre ter noção de como calcular a diferença de caminho, tá? Da interferência. Eu vou sempre superpor dois raios e que caminho um fez e que caminho que o outro fez. E a hora que ele é refletido em interfaces, eu tenho que ver a relação do índice de refração. Então, eu sempre faço assim, olha, para ficar bem fácil, eu acho que a melhor dica que eu posso dar para vocês é isso aqui, ó. K0, 2D, N2, cosseno θ 2. Isso aqui é a película, é onde vai ocorrer o caminho óptico. Tá? Então, K0, o N2 vezes o K0 é o vetor de onda no meio. No meio, 2, que é a película que está no meio, entre o meio de cima e o meio de baixo. E as mudanças de fase na interface. E aí eu tenho que ver a relação dos índices nas interfaces em torno da película. E aí eu quero condição de interferência destrutiva ou construtiva. Se eu quero interferência construtiva,
é um número inteiro de 2π. Se eu quero condição de interferência destrutiva, é um número ímpar de π. É isso só que vocês têm que lembrar. Né? Olhar as interfaces, ver qual, em torno do que está ocorrendo a película, é sempre em torno da região mais fina. E é isso. Eu vou arrumar umas coisas aqui que tem coisinhas erradas. Bom, tente fazer um exercício na lista. O Rafael vai fazer mais exercícios para vocês na sexta-feira. E se vocês ficarem com dúvida, o interessante é vocês procurarem alguns livros e tentar fazer exercício. Eu acho que essa parte de óptica, de interferência em películas, aquele livro de eletromagnetismo do Riet, eu não. Ele tem um pouco de coisa lá sim, mas eu não cheguei a ver a parte dele. Eu vi mais a parte que está no Moisés. Tá? Mas ele faz só película embebida no meio. Eu não vi se nos exercícios ele põe 3 interfaces, né? E com 3 índices de refração, que nem está aí. Mas tente fazer. Tente repetir essas continhas que eu fiz aí, achar o que está errado, depois vocês me avisam aí, que eu fiz correndo esses negócios aí. Não tive tempo de revisar com cuidado. E é isso, pessoal. Se vocês não tiverem mais perguntas, vocês respondem presente e boa noite.